Bíblia neste momento, o livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Se você puder ficar sobre os seus pés, vamos fazer a leitura. Tem alguém animado aí, gente? Quem é que gritou desse jeito aí? Arruma mais umas 20 paolas aqui, irmão. Tá feliz, né, minha filha? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Vamos ler com o pastor Ricardo, toda a igreja? 1, 2, 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o que é santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aleluia. Conheço as tuas obras. Continue. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Irmãos, é tão poderoso que eu gostaria que você lesse novamente esta palavra sobre a sua vida. Vamos ler? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Senhor, fale conosco na tua palavra. Espírito Santo, que esta palavra venha de encontro a cada coração. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, e toda a igreja que crê que o Senhor tem um efatá para a tua vida. Levante as suas mãos. Só você que crê. Eu quero profetizar: 2026 é ano de caminhos abertos. Oh glória! 2026 o Senhor já colocou uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Pode ter força pequena, mas a porta já está aberta, porque tem um povo aqui que guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Adore, glorifique, exalte ao nome daquele que pode, daquele que é e sempre será. Glória a Deus, glória a Deus. Fala para o seu irmão assim: a força pode ser até pequena, mas diga para ele assim: você não negou o nome dele e guardou a sua palavra. Diga: é por isto que ele tem colocado uma grande porta aberta na tua vida. Aleluia. Pode se assentar, querido. Eu quero falar nesta noite, em poucas palavras, sobre um tema: andando em círculos. Diga comigo: andando em círculos. Andando em círculos. Andar em círculos é andar, ok? Andar em círculos é andar, porém sem chegar no destino, sem chegar no propósito. Andar em círculo é quase chegar lá. Você já viu que tem gente que diz assim: quase que eu cheguei, quase eu conquistei, quase eu venci, mas não chegou. Isto é andar em círculo, é viver no quase. E talvez foi o retrato de muitos que estão aqui no ano de 2025, andando em círculos. Existem pessoas que andam em círculos, mas não mudam de nível, não mudam de estações, não melhoram de vida, não mudam de fase.
não mudam de problema, não mudam de pecado. Até o pecado, até a situação, até o nome do problema é o mesmo, porque ela está andando em círculos. São as mesmas escolhas, são as mesmas mesas, são as mesmas amizades. A vida dela tem sido um círculo. Por isso que o Senhor, no primeiro mês do ano, o Senhor nos trouxe para nós estarmos aqui diante de um Deus que tem portas abertas para a nossa vida, em nome de Jesus. Pessoas que andam em círculos não prosperam, não crescem, não avançam, o assunto não muda. Projetos dos céus para nós, meu irmão, projeto que o nosso Pai tem para nós são outros projetos. Deus não tem uma vida de andar em círculo para você, não. O projeto que o céu tem para nós, que o nosso Pai tem para nós, é de nós crescermos, é de nós avançarmos. Lá na academia que eu treino lá todo dia, está escrito lá, 1% melhor a cada dia. Ou seja, a cada dia nós temos que subir um degrau, porque quem cresce não decresce, quem cresce não vive andando em círculos. É como um pai que tem orgulho em recompensar aquele filho. Assim é o nosso Deus, amém? A Bíblia vai dizer que o povo hebreu, este povo, liberto da escravidão no Egito, de 430 anos, esse povo agora, eles têm uma viagem para a terra de Canaã. O caminho seria de 40 dias, mas a verdade não durou 40 dias, o caminho durou 40 anos. Eles andaram em círculo durante 40 anos. Por quê? Por causa do comportamento deles, por causa da murmuração na vida deles. Pessoas que vivem murmurando, pessoas que vivem reclamando, são pessoas que estão andando em círculo. Levanta a tua mão, eu quero liberar sobre a tua vida a maldição da murmuração, a maldição da reclamação. Não te pega em 2026, não nos pega, porque a murmuração e a reclamação nos fazem andar em círculos. A vontade de Deus não é que os seus filhos venham andar em círculos, mas a vontade do nosso Deus é que os seus filhos continuem avançando, superando, subindo de nível. E é o que começa na tua vida a partir de hoje, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu caminhar no texto. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 relatam 7 cartas que João vai ter a revelação de Cristo, e ele escreve estas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Você pode ler na tua casa. São 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Cada igreja estava enfrentando um momento difícil, cada igreja tinha um problema, e estas 7 cartas revelam 7 tipos de igrejas. Então ouça, essas 7 cartas, o início delas tem 2 elementos comuns. Primeiro elemento, quando João, debaixo da revelação de Cristo, ele vai escrever as 7 cartas, ele se dirige ao anjo da igreja. Fala comigo, ao anjo da igreja. A que igreja? Ao anjo da igreja. E a Bíblia compara o pastor, o sacerdote, ao anjo da igreja, pelo fato de ministrar, pelo fato de proteger e orar e te blindar de oração, pelo fato também de vencer e lutar batalhas espirituais, de ser um guia do povo, de ser um intercessor do povo. Por isso, irmão, quem não respeita a unção pastoral vive andando em círculos. Quem se levanta contra a autoridade espiritual vai viver andando em círculo. Segundo, ele se remete também para cada uma. Deus falava: eu conheço as tuas obras. Primeiro, se referia ao anjo da igreja. E segundo, eu conheço as tuas obras. Diga comigo, Deus conhece
as minhas obras. Em outras palavras, Deus está vendo tudo em todo tempo. Deus sabe da minha disposição para vir adorar a Ele, dar glória a Deus. Deus sabe, irmão. Deus sabe quando eu venho para a igreja, e se eu fico no WhatsApp, se eu fico nas redes sociais. Deus sabe do meu compromisso. Deus sabe se eu estou servindo de todo o coração ou não. Eu conheço as tuas obras. Deus conhece. Deus sabe se você está enrolando. Deus sabe se você está fazendo mais ou menos. Deus sabe se você está se dedicando completamente. Deus sabe. De Deus não se zomba, não adianta. Não vos enganeis. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe se você é fiel a Ele ou não. Se é dizimista fiel, se honra a Ele, se cumpre os seus votos ou não. Ele está vendo as nossas generosidades, as nossas ações. Ele está vendo. Então, meu irmão, Deus conhece as nossas obras. E para cada igreja na Ásia, Ele relatou os problemas, as dificuldades. Para Éfeso, por exemplo, Ele disse: tenho, porém, contra ti. Conheço as tuas obras, mas eu tenho, porém, contra ti, que tu deixaste, tu abandonastes o teu primeiro amor. Esse era o problema da igreja. O Senhor disse assim: eu tenho, porém, contra ti, que você não queima mais, que você não busca mais com intensidade, que você não tem mais vontade de buscar a minha presença. Eu tenho, porém, contra ti, que você não tem mais paixão pelas almas, não tem mais paixão pelo reino, pela palavra do Senhor, pelas coisas sagradas. E isso, o anjo do Senhor se referia àquela igreja, a igreja de Éfeso. Vou dar um exemplo também, Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ele diz assim: eu tenho, porém, contra ti, que vocês não são nem frios e nem quentes, são o quê? Mornos. Aí o Senhor diz: vomitar-te-ei da minha boca. Uma igreja, irmãos, que ela é uma igreja morna, uma igreja que ela não é viva, uma igreja que não adora, uma igreja que a palavra entra aqui, sai aqui e não entra no coração, que não vibra mais o coração, não queima mais pelo Senhor. É uma igreja morna, uma igreja que a dor do meu irmão não mexe comigo, é porque eu estou pior do que aquela pessoa. Aí o Senhor disse: essa igreja produz ânsia de vômito, náuseas no Filho de Deus. Quem está comigo aí diz amém. Fazem por fazer, vão à igreja por ir. É mais um culto, é mais uma quarta, é mais um ano. Não, irmão, nenhum dia para Deus é comum. Todos os dias para o Senhor são dias sobrenaturais. É num culto como esse que você pode decidir o seu ano. É num culto como esse que Deus pode dizer assim: eu vou escancarar as portas sobre a vida dela, sobre a vida dele. Será que tem alguém para pegar esta palavra? Agora voltando para o texto que nós lemos. Mas para a igreja de Filadélfia, o Senhor não apontou erros. Para Éfeso disse: você não tem mais paixão. Para Laodiceia, o Senhor disse assim: ó Laodiceia, você Laodiceia, agora é uma igreja morna. Quem gosta de café morno aí? Água morna, marido morno? Ninguém. Agora, querido, esta igreja, a igreja de Filadélfia, o Senhor disse: eu conheço as suas obras. Mas você pode observa que Ele não apontou defeito, não aponta pecado para ela. A igreja de Filadélfia, Ele falou: o Senhor disse: eu conheço as tuas obras. E aí o Senhor disse que mesmo tendo poucas forças, isso não é erro,
mesmo tendo poucas forças. A luta veio, irmão. O trem parece que te pegou, atropelou você, mas mesmo cansado, mesmo às vezes triste, você continua avançando em adoração, em busca, em santificação. Mesmo com poucas forças, eu pego um pouquinho de força que eu tenho e eu continuo adorando, eu continuo servindo, eu continuo buscando. Mesmo com um pouquinho de força, cada dia mais eu estou mais perto do Senhor. Eu conheço as suas obras, e eu sei que às vezes você tem pouca força, ó igreja, mas você guardou a minha palavra. Mesmo com poucas forças, você continua me buscando, você continua me adorando. Mesmo com poucas forças, você não se vendeu, não negociou. Mesmo com poucas forças, você tem guardado a palavra do Senhor na tua vida. Mesmo com poucas forças, você tem servido, você tem honrado ao Senhor, você tem honrado ao seu pastor, você tem honrado a sua igreja. Mesmo com poucas forças, o Senhor vai dizer acerca da igreja de Filadélfia. Por que ele disse isso? Porque dá para guardar a palavra dele passando luta. Tem alguém aí? Dá para guardar a palavra dele passando provação. Dá para continuar sendo fiel a Ele quando o problema vem, quando o dia mal vem, quando a situação difícil vem. Dá para continuar guardando a palavra dEle, dá para continuar sendo fiel a Ele. Irmão, 2026, não se engane, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter provação, mas eu vou dizer para você, não negocie a palavra dele, não troque o nome dele, continue honrando, mesmo com poucas forças, continue adorando a ele com as tuas palmas. Pegou? Então essa é a igreja de Filadélfia. Não teve pecado, as forças estavam poucas. Ouça isso, nunca subestime um cristão, nunca subestime um cristão que tem pouca força, mas tem muita obediência e fidelidade ao Senhor. Aí vem pouca força, não negaram o meu nome, mas continuam cheios do Espírito Santo. Marcos capítulo 10, versículo 32, o Senhor disse: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. A igreja de Filadélfia era uma igreja, meu irmão, que não andou, que não anda em círculos. Tem problema? Diga sim. A igreja de Filadélfia tem problemas? Tem dificuldades? Às vezes faltam forças? Sim, mas um detalhe: não andam em círculos. A igreja de Filadélfia tem dificuldade, tem problema, tem luta, mas estão avançando, estão avançando, estão avançando, estão avançando. Eu estou pregando aqui para a igreja de Filadélfia hoje, para alguém que às vezes tem poucas forças, algumas lutas, dificuldades, mas continua guardando o nome do Senhor e a sua palavra, e é por isso que você vai avançar. Fica de pé no seu lugar, aleluia. Às vezes pode faltar forças para você, mas não deixe de estar aqui na presença de Deus. Vencedor é quem vence dores, perdedor é quem perde para as dores. E a igreja de Filadélfia, ela não perdeu para as dores, mesmo com poucas forças. Eles guardaram a palavra e eles não negaram o nome do Senhor. Por isso essa igreja não andou em círculos,
mesmo com pouca força, ela continuava avançando. E o nome do Senhor sendo glorificado, o nome do Senhor não era negado na vida daquele povo. Diga amém. Diga comigo assim: eu preciso ser como a igreja de Filadélfia. Diga: posso ter poucas forças, mas não nego o Senhor. Diga aí: a sua palavra está guardada em mim. Diga glória a Deus. Vou fazer uma pergunta: até quando Deus vai ter que falar com você acerca dos mesmos erros? Até quando Deus vai dizer: filho, não faz isso, filho, não ande por esse caminho, filho, não é para você? A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha luta, dificuldade, mas ela avançava. E é assim que vai acontecer na tua vida. Às vezes você sabe o que tem te feito mal, você sabe o que tem te afastado da presença dEle, você sabe aquilo que não deixa você permanecer na casa de Deus. Irmão, quem aqui é da área estudantil? Tem alguém aqui? Irmã? Era área da escola? Amém, amém, amém. Também, olha, quem não passa de ano na escola tem que fazer o quê? Repetir. Quem já repetiu muitos anos aqui? Levanta a mão. Já é? Aí ele rindo lá. Aí tem que repetir de novo, né? Eu te faço uma pergunta: será que você vai ter que repetir novamente coisas que aconteceram no ano de 2025, se repetindo, o mesmo círculo vicioso? Problemas, situações, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas financeiros, situações, pecados. Será que você vai tomar bomba de novo, meu irmão? Fala comigo. É claro que não, pastor. Porque quem não aprende a matéria vive repetindo. E você não vai repetir, não vai andar em círculos, vai avançar. Vou repetir, eu estou arrepiado aqui, irmão. Você não vai tomar pau na matéria, não vai andar mais em círculo, não vai mais repetir, você vai avançar. Você pode adorar ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos orar. O Senhor disse: eu sei que você tem pouca força, eu sei das tuas dificuldades, eu conheço as tuas obras, mas eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Ah não, irmão, vibra com essa palavra, tome posse dessa palavra. Ele conhece que a gente tem poucas forças às vezes, mas não negamos o seu nome, não negamos e guardamos a sua palavra em nós. E ele diz: eu ponho uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Mesmo com luta, mesmo com dificuldade, o Senhor vai colocar portas abertas diante de nós. Profetiza na vida de alguém. É profético isso aqui. Deixa Deus usar a sua boca agora para a vida desta pessoa. Diga assim: eu profetizo na tua vida. Diga: uma porta aberta que ninguém pode fechar. Deus está dizendo através da boca desse irmão aí para a tua vida. Irmãzinha, tem uma irmã que está sozinha, ela vai lá e profetiza na vida dela. Isso, não deixa ninguém sem receber essa palavra não. Profetiza, diga para essa pessoa: eu profetizo na sua vida. Dia 7 de janeiro, Deus tem posto uma porta aberta na tua vida que ninguém pode fechar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ele é um Deus que que abre caminhos. Ele é um Deus que abre portas. Ele diz: os meus caminhos são maiores que os teus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Ele diz: eu sou um Deus que vou adiante de vós. Quantos receberam essa palavra, diga amém.
Nós vamos orar neste momento, porque estamos proibidos, sim, estamos proibidos de andarmos, de continuarmos andando em círculos. Estamos proibidos. E durante o mês de janeiro, toda quarta-feira, nós iremos declarar essa palavra, uma palavra sobre a sua vida. E a palavra do Senhor, ela tem poder de abrir caminhos, abrir portas, em nome de Jesus, que talvez o ano de 2025 estavam fechadas. Em nome de Jesus, você vai chegar, e quando você chega, com a palavra dele em você, com o nome dele na tua vida, aquela porta vai receber uma autorização do céu, um efatá do céu, e ela se abrirá. Nós vamos fazer uma fila aqui neste momento, toda a igreja. Isso aqui é um ato profético, tá, irmão? É um ato profético. E nós iremos, pode ficar aqui por enquanto. Nós iremos passar por esta porta. Nós iremos o mês de janeiro, todas as quartas-feiras. E um detalhe, é só para quem não vai andar em círculos mais na sua vida. Diga amém, Jesus. Ah, pastor, estou cansado, irmão. Eu disse, mesmo cansado, com pouca força, vem adorar, vem servir, vem buscar a face do Senhor. Nós vamos orar. Eu quero, em nome de Jesus, colocar as mãos sobre a sua cabeça, e eu quero declarar, aliás, eu não vou pôr na cabeça, não vou pôr sobre os seus pés, e eu vou declarar caminhos abertos, eu vou declarar efatá na vida de cada pessoa que subir aqui, e em nome de Jesus, o altar de Deus representa a porta dos céus. Jacó disse, quando pegou o azeite e derramou sobre aquela pedra, ele disse, este não é senão a porta dos céus. E quando nós profeticamente ungirmos os seus pés, nós vamos declarar caminhos abertos, portas abertas, efatá em nome de Jesus. Você crê? Levanta as duas mãos para os céus. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, realmente eu tive poucas forças em muitos momentos, mas eu não neguei o teu nome e eu guardei a tua palavra. Poderão ter dias difíceis, onde as nossas forças estarão pequenas, mas nós continuaremos buscando o Senhor, guardando a tua palavra, e nunca negaremos o teu nome. Em nome de Jesus, você vai subir, você vai passar por essa porta, e eu vou declarar efatá na tua vida. Pode subir, em nome de Jesus, pode adorar.